Bom, então vamos lá. Eu fico feliz que você tenha se interessado em conseguir descobrir o que você precisa fazer para conseguir de fato vender na internet e expor os seus produtos de uma maneira mais interessante. A gente está falando de vários tipos de produtos que podem ser vendidos pela internet, desde sessões de coach, até mentorias, até cursos, até e-books, enfim, vários tipos de materiais e serviços que você pode conseguir vender. O meu intuito aqui é conseguir te mostrar de ponta a ponta tudo que você precisa fazer para de fato conseguir vender lá na frente. E aqui, papel e caneta na mão, porque eu vou te dar várias dicas de tudo que você precisa fazer, independente se você vai ou não contratar o meu serviço, mas você vai sair desse vídeo com tudo que você precisa fazer. A única diferença é que se você no final entender que você quer ajuda para isso, eu estou aqui para te ajudar. Mas de toda forma, se você resolver trilhar esse caminho sozinho, no final desse vídeo você vai conseguir entender tudo que você precisa fazer detalhadamente, inclusive com algumas ferramentas, tá? Então, entenda algo, para conseguir vender para as pessoas, você precisa mostrar para elas o que você tem de uma maneira lógica, de uma maneira inteligente, para que ela consiga de fato entrar ali no caminho que você já trilhou e ela consiga sair do outro lado onde você quer. Então, as primeiras coisas que a gente precisa fazer dentro de qualquer tipo de ideia é entender que a gente não vai abrir um mercado, a gente vai primeiro começar vendendo um produto, né? Então, começa com um, depois com dois, três e assim por diante. Então, meu intuito aqui é que esse vídeo atinja você que está iniciando de fato e que ainda quer saber qual é o primeiro caminho. Então, para que isso seja mais fácil de entender, eu vou te explicar a lógica básica por trás de tudo. Todos eles seguem a mesma lógica e é bem capaz de que, enquanto eu te explico, você comece a entender algumas vezes que você já participou, já percebeu e já sentiu que estava dentro de algum tipo de funil, tá? Então, a primeira coisa é a lógica do funil de vendas. Qual que é a lógica do funil de vendas dentro de marketing digital e vendas? Basicamente, ele é um funil porque ele tem uma entrada, né, uma boca muito larga, e no final a gente tem uma saída menor. E esse formato de funil ele é dividido por algumas questões. A primeira delas é que a gente tem que conseguir atrair a atenção dessas pessoas de alguma forma. Então, se você já é um coach, se você é um mentor, se você é um profissional, um especialista em alguma área e você quer distribuir os seus produtos, seus serviços, a primeira coisa que você vai precisar é de autoridade, né, de audiência. E essa audiência ela vai vir normalmente pelos seus canais de aquisição. Às vezes você é uma pessoa famosa na sua cidade, às vezes você é famoso no seu Instagram, às vezes você tem muitos seguidores. Então entender quem você é vai ter que fazer essa atenção acontecer. E não, eu não sou famoso, eu estou começando agora, o meu Instagram ainda nem foi criado. Não tem problema, você vai começar do começo, mas basicamente o seu início vai ser sempre a briga por essa atenção, né? Criando conteúdos, fazendo vídeos, criando imagens, criando, enfim, vários tipos de coisas que têm um único objetivo, que é chamar a atenção dessas pessoas, né? E para chamar a atenção dessas pessoas, a primeira coisa que você tem que entender é quem você é nesse jogo e o que você vai ofertar. Então eu vou usar de exemplo aqui um coach que quer oferecer serviços para life coach, né, que são pessoas que vão ajudar as outras a resolver problemas e questões da sua vida pessoal. Então, se você vai fazer isso de alguma forma, a gente tem que entender como a gente vai chamar a atenção. Então, você vai criar artigos, webinários, vídeos, podcasts, anúncios, vários tipos de formatos são possíveis, e esses formatos eles vão sempre remeter para um problema. Né? Então, qual é a dor que você vai resolver? Qual é o problema que você se interessa em resolver? Quais são as habilidades que você tem que outras pessoas se interessariam em conhecer? Né? Então, pensando nessa lógica, de que maneira você vai chamar a atenção? Beleza. E para chamar essa atenção, a gente vai usar sempre de exemplo aqui o funil mais básico de todos, em que você tenha um produto. E para que isso fique fácil, eu vou explicar isso para você dentro de um contexto de exemplo, tá? Então, eu criei um produto para mim, que é um produto que eu tenho autoridade. Eu criei um produto chamado Guerra de 90 Dias. E nesse produto, eu coloco lá um desafio que dura 90 dias e eu desafio qualquer pessoa que entrar lá a passar por essa guerra de 90 dias e sair do outro lado com o objetivo claro de que teve prosperidade. Mas para isso, eu tenho autoridade nesse assunto. Por quê? Porque eu sempre utilizei esse método na minha vida pessoal e eu já consegui vários benefícios com ele. É com esse método que eu consegui passar 90 dias sem tomar refrigerante em 2008 e desde 2008 eu não tomo. Então, 90 dias me fizeram adquirir um hábito novo que mudou a minha vida significativamente em algum aspecto. Desse dia em diante, eu não consegui mais
eu consegui não mais fazer isso, eu subi um degrau na minha prosperidade. E assim por diante, eu fiz isso várias vezes, eu já repeti esse ciclo de 90 dias muitas e muitas vezes na minha vida, sempre que eu queria me dedicar a um propósito específico, e muitas vezes eu consegui fazer com que isso se tornasse um hábito na minha vida. Legal. Então, baseado nisso, eu construí esse produto. Só que simplesmente, se eu contasse em um minuto o que seria isso, não seria tão convidativo assim você participar da minha guerra de 90 dias. Então, para que isso funcione de uma maneira inteligente, eu tenho que criar um funil. E esse funil passa por essa etapa de atenção. Então, eu vou criar todos os tipos de artigos, fotos, imagens, fazer alguns vídeos, vários tipos de formato, e a partir desse formato entender como as pessoas estão se identificando. É pelo Instagram que eles se identificam? É pelo YouTube que eles se identificam? Então tem vários tipos de segmentos que eles podem se identificar ou não. E aí você vai ter que descobrir qual que é o seu canal de comunicação ideal e qual que é o formato da sua comunicação. Depois que você consegue descobrir isso, a gente vai ter que criar um storytelling, né? Segundo passo, vai anotando tudo. Você vai ter que criar um storytelling. E esse storytelling, ele basicamente é que contexto eu vou dar para isso. Porque, por exemplo, se eu disser para você que você vai ter que escolher uma coisa que você quer muito alcançar. Ah, eu quero emagrecer, eu quero melhorar o meu foco no trabalho, eu quero garantir que eu vou na academia todos os dias, eu quero, enfim, qualquer desafio que seja, é muito fácil eu passar para você uma prescrição ali como se fosse uma prescrição médica e dizer, olha, então tá, você vai fazer isso por 90 dias, desce dessa forma, fuja desse problema, cuidado com isso e com aquilo, e tá aqui, siga isso por 90 dias que vai dar certo. Isso seria muito simples, só que as pessoas provavelmente não veriam valor nisso. Então a ideia principal é como eu vou criar um contexto, um storytelling, uma história do início ao fim, que vai mostrar para as pessoas qual que é a jornada de vencimento ali, e nessa jornada que ela vai vencer, ela entender que aquilo tem valor, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como foi que eu criei esse contexto de storytelling, tá? Então a primeira coisa que eu faço é entender o que eu quero fazer, né? Então, eu quero criar um contexto de guerra, e nesse contexto de guerra ele é legal porque é uma batalha, ou 2 ou 3 batalhas que ganham uma guerra, e essas batalhas elas são difíceis, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, tem semanas que a gente consegue ficar sem tomar refrigerante, tem semanas que a gente não consegue, tem dias que a gente consegue ir na academia, tem dias que a gente não consegue. Então eu pensei, poxa, não é sempre que a gente consegue ganhar, né, os 90 dias, mas entre mortos e feridos a gente consegue sair no final desses 90 dias com um saldo positivo, e isso me faz vencer a guerra, né? Então eu fui criando um contexto de guerra. E aí eu falei, tá bom, então se eu vou criar um contexto de guerra, como é que eu vou conseguir mostrar isso para as pessoas? Então aqui tem inúmeros projetos que eu já trabalhei, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o projeto da Guerra de 90 Dias. E aí eu comecei a fazer pesquisas na internet sobre imagens de guerra, né? Então, o que tem dentro dessa guerra que vai me fazer entender, né, que eu estou de fato numa guerra? Então, eu peguei aqui um papel de parede, e esse papel de parede mostra para mim um ambiente mais de guerra. Eu falei, legal, então nesse ambiente de guerra, essa cor é comum, né? Então, quando eu entro aqui e faço uma pesquisa por cena de guerra, por exemplo, ele vai me trazer várias imagens, né? E nessas imagens eu começo a perceber o seguinte, essas imagens elas não têm muito tom de vermelho, né? Essas imagens elas têm mais tons de bege, de verde militar, né, de preto, né? Então esses são os arquétipos, as estruturas principais que eu quero pegar. Legal. Então a partir disso daqui eu vou construir um storytelling, né? O que eu fiz também foi, eu sempre fui muito fã de filmes de guerra, e esses filmes de guerra, eles são legais porque eles mostram a história, o sofrimento e tudo, mas como essa pessoa conseguiu sair do outro lado. Então é o mesmo contexto que eu quero colocar no meu produto. Então eu falei, interessante, né? E aí eu comecei a acumular ali e guardar algumas informações sobre isso. Fui colocando tudo dentro de uma pasta, vários tipos de fotos, né? Coisas que vão me representar dentro desse contexto de guerra. E tudo isso eu junto elas em uma imagem só, né? Eu coloco todas elas juntas e aí a gente vai trabalhar com o que a gente chama de mood board. Então, quando eu construo aqui, um mood board de guerra, por exemplo, né? Nós estamos falando disso daqui, ó. Esse mood board, ele é um conjunto, né, de fotos, de imagens que levam para o mesmo contexto, para que eu veja todas essas imagens juntas e a partir disso daqui eu consiga ter um contexto de criatividade melhor sobre isso, tá?
Então, a partir do momento que eu criei esse mood board, que eu criei um tema, que eu criei um contexto, aí eu vou criar o meu storytelling. Então, onde o meu cliente entra e onde ele sai. Esse é o contexto todo do meu storytelling para que eu consiga gerar o quê? Atenção e depois interesse nesse cara, tá bom? Então, quando eu faço isso, eu trago para ele um contexto bem interessante do que eu quero mostrar. Depois disso, eu vou salvando várias imagens. Então, eu vou guardando várias imagens ali. Por quê? Porque essas imagens elas vão servir para eu criar artes depois, elas vão servir para eu criar postagens depois. E essas artes, essas postagens, elas vão estar sempre dentro de um mesmo contexto para que ele sinta que ele não está se perdendo. Então, quando eu posto alguma coisa no Instagram sobre a Guerra de 90 Dias, esse cara vai começar a ver coisas de guerra e sempre ligar ao meu produto, né? Então, ele vai criando ali um link. Outra coisa que eu gosto muito de fazer e que faz todo sentido é a gente criar. Eu uso o Canva ou o Photoshop. Então aqui já são dicas de ferramentas. Para você que está pensando em pagar para alguém fazer isso para você, tanto faz a ferramenta, né? O Canva é uma ferramenta mais popular no Brasil hoje em dia. Então é uma ferramenta que ela é mais acessível, ela é mais barata, ela é mais fácil de mexer, ela tem uma versão gratuita muito boa, tá? Então, dentro do Canva, você vai permitir editar as imagens, criar imagens, né? Então, quando a gente vai fazer isso para um parceiro, para um cliente, a gente trabalha os frameworks. Ó. Então, isso aqui é um framework, é um formato que diz para ele exatamente aonde é a área do texto, aonde ele vai colocar a logomarca, e aí ele vai trabalhando. Aí você vê que esse contexto, ó, ele vai se aplicando embaixo. Então, ó, é igualzinho o espaço da logomarca, respeitando o espaço do texto, tá vendo? E no fim das contas ele tem as imagens que ele precisa da maneira correta, né? E essas imagens aqui podem ser postadas, elas podem ser baixadas, eu posso mudar, editar, tá vendo? Então, uma coisa que é importante é construir desde já o framework de como você vai fazer as postagens, de como você vai manter os textos, onde é que eles vão estar, para que fique mais fácil de editar. Por quê? No dia a dia, na hora de postar esses conteúdos ali, justamente para você atingir o funil na etapa de atenção, cara, é muito volume de conteúdo que você precisa colocar. Você tem que postar diariamente, você tem que fazer isso com bastante frequência. E se toda vez você tiver que criar uma arte e tal, então isso não pode ser uma barreira. Isso aqui tem que ser um facilitador, tá? Então, eu vou postar, vou fazer um lançamento de um produto novo e eu vou fazer 90 dias de postagem, ou 30 dias de postagem. Então, você vai precisar no mínimo de 30 artes como essa. Então, você ter uma ferramenta como essa aqui do Canva que vai te ajudar é muito importante, tá? Beleza. Considerando tudo isso, a gente vai agora para outro passo, que é de fato a gente construir uma logo, né? O nosso negócio ele tem que ter uma cara. Então, você pode ter uma logo sua, né? Então, a logo que vai representar você. No meu caso específico, os meus produtos todos, quando eu vou lá fazer alguma coisa com eles, eu tenho a minha identidade. A minha identidade, ela trabalha aqui com esse cérebro, esse raio, essas cores. Então, isso daqui é o que me representa. Mas, quando o Hugo está trabalhando em alguma coisa, esta coisa pode ter uma marca específica, né? Que é o caso, por exemplo, da Nestlé, né? A Nestlé, ela tem diversas marcas dentro dela. Então, cada produto da Nestlé está sob um guarda-chuva de marcas. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, faço uma pesquisa, ó, Nestlé marcas. O que que acontece? A Nestlé você conhece, só que olha só quantas marcas a Nestlé tem, né? Então são várias marcas que fazem parte desse grupo, né? Então, olha só quantas marcas fazem parte, né? Então, uma coisa é você criar uma marca para você, você pessoa física ou você sua empresa, você vai criar uma marca para você. Só que quando eu estou trabalhando no produto da Nescau, ele é um produto. O Nescafé é outro produto, né? Então, cada um deles tem uma carinha, tá vendo? Então, dentro dessa lógica, o que que acontece? Aqui, dentro dos meus projetos, eu tenho o Hugo, que é a minha marca pessoal, e eu tenho a Guerra de 90 Dias. A Guerra de 90 Dias, ela é um produto que ela tem uma cara específica, tá? Então, essa é a cara da Guerra de 90 Dias. Esse aqui é o produto, né? Então, a Guerra de 90 Dias, ela tem uma característica própria. Percebe que aqui eu já tenho uma fonte que remete mais à guerra, eu já tenho aqui no fundo uma parte de estrutura de, né, camuflado e tal, que tem a ver com guerra. Beleza. E aí,
eu construo toda essa identidade com a minha logo e depois a gente avança para as outras coisas que a gente precisa para ter esse produto, né? Então, eu já criei uma identidade visual, eu já guardei as imagens, eu já tenho um storytelling formado, eu já tenho uma logo interessante. Aí agora eu vou entender o que é esse produto de fato. Então, ele é um produto que é uma mentoria, que em 90 dias você vai fazer isso, e para que isso dê certo eu preciso ter entregáveis. Então, olha, você vai ter a guerra de 90 dias, mas toda semana você tem que conseguir fazer um relatório de guerra. O que é esse relatório de guerra? É dizer da semana quantos dias você conseguiu vencer, quantos dias você não conseguiu vencer, é entender quais foram os pilares que você trabalhou em você, né? Se você conseguiu bater as metas. Lembra de uma guerra? Então, na guerra, ele não basta simplesmente ir para a batalha. Ele tem que limpar o armamento, ele tem que se preparar, ele tem a alimentação dele, ele tem o acampamento da guerra. Então, são vários detalhes que ele precisa se preocupar para poder interagir naquela guerra. E de acordo com o seu produto, vai ser a mesma coisa. Vamos supor que o seu produto seja emagrecimento. Se você vai trabalhar com emagrecimento, a alimentação dessa pessoa é importante, a relação dela com a família é importante, o sono dela é importante e os treinos são importantes. Então você tem várias coisas que importam ali. E como a gente vai criar a estrutura desse produto, né? Como a gente vai dar seguimento? É por pilar? É por módulo? É por etapa? Né? Então essa construção de como vai ser esse produto é a estrutura, né, dos entregáveis desse produto. E isso também é super importante, porque se você não conseguir passar isso para o seu cliente, ele não vai conseguir entender como funciona o produto, ele vai achar confuso, né? Ah, então tá, são sessões de coach, né? Então tá bom, como é que vai funcionar o trabalho de atendimento do coach? Olha, são 12 sessões, as 12 sessões, cada uma delas dura de 1 hora a 1 hora e meia. Você vai agendar por essa ferramenta aqui online, você vai marcar de acordo com a sua conveniência, ou não, eu vou te dar 2, 3 opções de horário, você vai escolher. A nossa comunicação, ela vai se dar por telefone, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. Enfim, você tem que mostrar como é o seu produto para que essa pessoa possa sentir a confiança necessária de comprar, beleza? Então, ok. Vamos supor, tá? Aqui nesse caso da guerra de 90 dias, eu vou mostrar para vocês qual foi o funil básico que eu construí. Então, a lógica por trás do funil de vendas da guerra de 90 dias, ela é uma lógica bastante simples. E é essa que eu quero mostrar para você, porque a gente pode ter vários tipos de funis, que vão ser funis mais complexos, até funis que são também mais simples, tá? Então, aqui a lógica do funil, que é a atenção, interesse, desejo e ação, ela vai ser sempre a mesma, beleza? Então, vamos lá. Eu quero atrair a atenção e eu vou contar para você o seguinte: histórias, né? As pessoas se interessam por histórias, então eu vou atrair a atenção delas com informações. Um exemplo: como eu salvei o meu casamento em 90 dias. Ou, por exemplo, como eu parei de tomar refrigerante há 13 anos com um desafio de 90 dias. Então, isso aqui atrai atenção. Aí você se interessa. A partir disso, eu vou te contar, dentro de um contexto, o seguinte: olha, meu casamento estava fracassando, eu estava decidindo separar e tal, mas eu resolvi fazer uma guerra de 90 dias e dentro desses 90 dias eu consegui salvar o meu casamento. Deixa eu te explicar como é que foi que isso funcionou. E aí eu começo a fazer um vídeo ali explicativo sobre isso. Então, depois disso eu falo: se você também deseja fazer isso na sua vida e tal, não sei o que, você pode acessar a guerra de 90 dias aqui. E essa pessoa vai clicar. Só que o que é mais importante? Eu contei para ela tudo, expliquei como que funciona e eu entreguei um valor. Eu entreguei para ela uma ferramenta que é o framework de como faz os 90 dias. Da mesma forma como eu estou fazendo com você aqui agora. Eu estou te entregando todo o ouro de como faz isso. Se você vai conseguir fazer sozinho, ótimo. Se você não vai conseguir fazer sozinho, o que vai acontecer? Você vai me pedir ajuda e essa ajuda eu vou te cobrar para fazer. E essa ajuda vai gerar para você um serviço e vai gerar para mim um dinheiro. Normal, relação comercial padrão. Só que antes mesmo de eu te vender alguma coisa, eu estou te entregando muito valor. Se você conseguir fazer isso sozinho, ótimo. E assim vai ser também com a minha guerra de 90 dias. Então eu vou entregar para eles o formato de como eu faço isso. E isso já vai transformar a vida de muitas pessoas. Agora, se ele falar o seguinte: poxa, você pode me acompanhar? Eu posso falar com você todas as semanas, você pode me acompanhar nessa guerra de 90 dias, aí sim eu entendo que é outro serviço, né? E aí, se a gente faz isso dessa forma, a pessoa vai comprar. E como é que eu vou saber quem é a pessoa que pode ou não me comprar? Vocês vão entender isso agora, dentro da aplicação desse funil. Eu peguei aqui um exemplo da Ana Jordes, que é uma outra pessoa que trabalha também com esses funis. Então, o que a Ana Jordes fez? Ela construiu aqui uma etapa do funil dela
depois da atenção. Então vamos supor que lá no Instagram ela me diz o seguinte: saia na frente de 99% das pessoas em 6 meses. E lá em um vídeo de 1 minuto ela me disse: olha, se você quer sair na frente das pessoas e conhecer o meu modo caverna, que é uma ferramenta, uma técnica que vai te explicar como que você vai evoluir rapidamente em até 6 meses, mudar a sua vida em 2, 3, 5 anos, conheça esse método aqui. Ela despertou o que nesse momento? Ela despertou a minha atenção. E ela fala: se você quiser conhecer sobre isso, você clica no link da minha bio. E quando eu cliquei no link, eu vim para cá. Ou seja, quando eu cliquei no link, eu fui para o interesse. Só clica no link quem está interessado. Então vamos supor que 100 pessoas viram o vídeo dela, mas só 10 se interessaram. Então você vê que aqui o funil já começa a apertar. E aí, você tira aqui, ó, esse vídeo tá com 1.229.000 visualizações. Esse vídeo aqui foi postado no dia 18 de maio de 2023. Então você entende que 1.229.000 pessoas já se interessaram pelo que ela tem a oferecer. E esse interesse vai gerar um desejo. E como é que ele vai gerar um desejo? Basicamente, se você reteve a atenção da pessoa por 1 minuto, lá no Instagram, ou no TikTok, ou no próprio YouTube Shorts, não tem problema. Em algum lugar, em alguma rede social, você trouxe essa pessoa para cá, perceba o que acontece agora. Agora, ó, ela postou um vídeo de 17 minutos. Então, você tem 17 minutos agora para convencer a pessoa sobre o seu produto, sobre o seu emagrecimento, sobre o seu produto de coach, sobre o que quer que seja. E aí ela fala, explica como que funciona, assim como eu explico da minha guerra de 90 dias. Beleza, a partir desse momento ela fala, se você tiver interesse em fazer o modo caverna, aqui está o template grátis para você conseguir fazer isso. Então, é a mesma lógica. Você quer fazer o modo caverna? Você quer fazer o desafio da guerra de 90 dias? Você quer fazer o desafio do emagrecimento? Você quer fazer o desafio de ser uma mulher independente? Cara, não importa qual seja o seu produto, você pode pegar a mesma lógica. O que é que você consegue entregar para essa pessoa gratuitamente, para que essa pessoa tente sozinha e ela consiga fazer alguma coisa sozinha? Beleza. Clico aqui e falo, beleza, eu tenho interesse em baixar este template grátis, né? E aí o que que acontece? Eu já vou agora para o desejo. Ela fala, você tem interesse em fazer isso? Tem. Então você deseja baixar o template? Você fala, sim, eu desejo baixar o template. E aí você vai pegar esse template, que ela oferece sem custo, e você vai clicar em baixar o material. Mas olha aqui que segredo interessante. Para baixar o material, você vai deixar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. E aí ela vai mandar para você por e-mail esse material. Só que o que acontece? Quando você tem nome, e-mail e telefone dessa pessoa, isso quer dizer que você agora tem uma lista. E essa lista é uma lista de pessoas que minimamente se interessam pelo que você tem a vender. Então vamos supor que ela consiga capturar dessas pessoas aqui, ó, dessas 1.229.000 pessoas que visualizaram, vamos considerar que a cada 100 pessoas, só uma preencheu isso daqui. Se a cada 100 pessoas, só uma preenchessem isso daqui, nós estamos falando de 1.229.000 pessoas e que 100 somente, a cada 100 pessoas, elas preencheram esse formulário. Então, nesse momento, essa moça tem 12.290 pessoas na lista dela. E dessas 12.290 pessoas, o que acontece? Ela está lá na lista, a gente sabe que essa pessoa tem interesse nos produtos dela, mas quer dizer que essa pessoa comprou alguma coisa dela? Não, ainda não. Mas agora ela tem foi passado pelo funil dela, ela filtrou 12.000 pessoas que possivelmente têm mais chances de comprar o produto dela. Por quê? Porque já se interessaram por ela, já se identificaram com ela. Porque se eu tivesse visto esse vídeo e falar, não fui com a cara dessa menina, não gostei do sotaque dela, eu jamais preencheria o formulário, né? Mas se eu preenchi o formulário, eu tenho o mínimo interesse, eu tive um mínimo ali de conexão com essa pessoa. Percebe aqui que ela já colocou, ó, Ana Jordes, ela colocou uma marca própria. Então a marca da Ana Jordes é uma coisa, né? Então depois que eu baixo isso daqui, eu tenho acesso, ótimo, o que acontece? Ela começa a me mandar alguns e-mails, ela começa a entrar em contato comigo, ela começa a me oferecer de fato um produto que agora, nesse momento, ela quer que eu faça o quê? Uma ação. E o que é essa ação? Essa ação é a compra.
ela vai comprar, eu vou comprar o quê? Um curso? Eu vou comprar um e-book? Eu vou comprar um processo de coaching? O que que é o produto de fato agora que eu vou comprar? Né? Mas ela entregou gratuitamente valor e pode ter significativamente mudado a vida de muitas pessoas. Né? São 1.229.000 pessoas que já assistiram essa parte. Então, este aqui é um exemplo básico de funil. Só que vamos supor que dessas 12 mil pessoas ali, 1.200 falem assim, não, eu quero comprar. Eu quero comprar. Aí ela vai falar assim, não, então tá bom, você faz aí um Pix pra mim e tal. Não, não é assim. Ela não vai atender essas 12 mil pessoas. A ideia é justamente que a gente consiga automatizar esse funil, né? E para automatizar esse funil, a gente vai colocar algumas coisas para funcionar. Perceba que aqui, ó, quando eu tô falando de Ana Jordes, eu tô falando de algumas coisas. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, um produto dela que é o Fórmula da Produtividade. Então, ou seja, depois que eu baixei o material gratuito e tal, ela fala: olha, aquela parte lá que você assistiu, que era do meu modo caverna, aquilo é apenas uma aula de tudo que eu tenho para oferecer. E aí você fala: poxa, mas aquilo lá já tem o poder de transformar a minha vida de uma maneira bem interessante. Aquilo é só uma aula. Então, o que mais você pode oferecer? Aí ela fala, conheça aqui o que eu posso, né? E aí ela fala, aumente a sua produtividade em até 10 vezes. E ela começa a fazer o quê? Uma promessa, uma oferta de venda. E aqui você entende várias coisas que são importantes. Primeiro, ela tem isso aonde? Ela tem isso em um site, tá? Então ela tem um site que é dela. Ela coloca lá tudo o que ela precisa, sem vínculo com nenhuma ferramenta ainda. Então é importante que você entenda que, se você quer entrar nessa parte digital e vender os seus produtos aqui, você precisa ter o quê? Um site. Simples assim. E nesse site você vai ter algumas coisas importantes. A primeira coisa que você precisa ter nesse site é o seu domínio. Aqui, ó, anajordes.com. Ninguém vai ter nada do que ela. Ninguém vai ter mais nada. Ninguém vai ter o Ana Jordes 2, nada disso. É dela, né? Então, esse domínio é dela. Se alguém quiser registrar um domínio, então eu vou dar outra dica para vocês aqui. Você vai registrar o seu domínio aqui, ó, no registro.br. E por que você vai registrar ele aqui? Porque ele é uma propriedade sua. Ah, não, eu vou contratar um designer para fazer o site para mim e ele vai fazer o registro. Ele vai fazer o registro no CPF dele e eu conheço inúmeros casos, já tem mais de 10 anos que eu trabalho nessa área, de pessoas que depois ficam com a propriedade do domínio e não passam para você. Ah, não, mas ele está com o meu nome. Não importa. Quem comprar o domínio é o proprietário dele, né? Então você tem aqui, ó, diversos tipos de domínios aqui que eu já testei, tá? Então vamos supor que eu coloque, o Luiza Campos, meu nome é Luiza Campos, e eu vou colocar luizacampos.com.br e eu faço uma pesquisa. Esse domínio ele não está disponível. Outra pessoa com esse mesmo nome, outra pessoa com esse mesmo interesse já comprou esse domínio. Aí eu falo, puxa, então, será que se eu colocar Luiza Campos Coach, eu consigo? Ah, Luiza Campos Coach está disponível. Não, então esse ficou bom para mim, essa é a minha carreira, eu sou uma coach e eu vou comprar. E aí você registra o seu domínio, ele tem um custo de R$ 40 por ano, tá? E agora você já tem o principal, que é o seu domínio. Então, quando você precisar colocar uma landing page para funcionar, como foi o caso aqui da Ana Jordes, né, você vai ter o seu domínio. E o que é uma landing page? A landing page é justamente essa página de captura. Percebe que quando eu clico aqui embaixo também, ó, eu estou no lp.anajordes, Planner Modo Caverna. Então, isso aqui, ó, é dentro ainda do domínio principal dela, que é esse aqui, ó, anajordes.com. Né? Então, quando eu estou falando desse domínio, eu estou falando de te dar a liberdade de construir páginas, quantas você quiser, tá bom? Em várias ferramentas diferentes, de vários jeitos diferentes. Mas o mais importante é, a gente precisa dessas páginas, dessas ferramentas, para criar esses formulários, para guardar essas informações, né? Aqui dentro do meu site, por exemplo, eu tenho isso para mostrar para vocês, né? Eu tenho aqui as minhas mentorias, os meus materiais, a loja, enfim, é um site que tem todas as informações sobre mim, o que eu faço, quais os tipos de projetos que eu vendo, enfim, tudo está aqui dentro do meu site. Mas quando a pessoa quer falar comigo e eu não quero levar ela para o WhatsApp, ou quando eu quero entregar para ela algum material e a partir desse material ela fazer o download, igual a Ana Jordes colocou ali, eu tenho também uma ferramenta que vai fazer com que essa pessoa preencha um formulário e deixe para mim as informações dela ali. Só que o que eu quero mostrar para vocês é como que isso fica por dentro,
né? Então, o meu site, ele tem uma ferramenta que vai me ajudar a fazer isso, que no meu caso é o WordPress, tá? Dentro do WordPress, eu consigo gerenciar tanto a construção dessas páginas quanto o banco de dados dessas pessoas que estão preenchendo tudo ali comigo, beleza? E aí a gente vai classificando, isso vai virando uma espécie de planilha gigante, tá bom? Então a gente vai conseguindo saber exatamente o que está acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês pelo lado de dentro como isso funciona. Então imagina que eu venho aqui e preencho esse formulário lá no site do Hugo, né? Ah, eu quero baixar o material. E aí, a partir do momento que eu preencho isso, eu sou um lead que ele vai poder trabalhar. E aonde fica essa informação? Ela vai ficar dentro do meu site, tá? E aqui, nesse caso, é uma ferramenta, não quer dizer que você tem que usar esta ferramenta. Existem várias outras, principalmente se você tem ou não tem maturidade e se você vai ou não vai fazer isso com uma pessoa te ajudando. Ah, não, eu estou disposto a aprender tudo. Então, talvez o WordPress não seja a melhor ferramenta, porque o WordPress ele tem uma curva de aprendizado mais longa. Talvez você tenha que ir para o ClickPages, que vai construir páginas simples como essa aqui da Ana Jorge. Você percebe que não tem nada de extraordinário nessa página. Ela simplesmente tem um título, um texto, um botão e é isso. Isso é bastante simples de montar. Agora, uma página como essa, mais elaborada, colorida, mais bonita, isso aqui sim já é um pouco mais complexo de se fazer. Então é importante você entender se você vai pagar alguém para fazer ou se você vai aprender. E se você vai aprender, vá pelo caminho mais simples. O feito é melhor do que o perfeito, tá? E aí, beleza. Dentro do meu site, eu tenho aqui as informações que eu preciso. Ó. Então, quando eu chego aqui dentro dos envios, o que acontece? Tudo que está listado aqui são as pessoas que um dia se interessaram pelos meus serviços. E se eu tiver que vender alguma coisa para alguém, adivinha para quem que eu vou vender? Eu vou vender para as pessoas que se interessam pelos meus serviços, né? Então, essas pessoas, elas são classificadas pelos formulários. Então, eu tenho vários tipos de formulário. Eu tenho o formulário 37 tal, não sei o que, eu tenho o formulário AE40 não sei o que. Isso aqui são nomes dos formulários, eu posso trocar esses nomes, eu posso colocar um nome seguinte. Ah, esse aqui é o do modo caverna, esse aqui é o da Guerra de 90 Dias. E aí eu vou classificando as pessoas por isso dali, tá? E aqui são os dados deles, ó. Então tem os e-mails, né? Tem de onde essa pessoa veio. Então eu dei uma palestra, a palestra chama Comunica 10, e essa pessoa preencheu o formulário porque ela queria uma cópia da minha palestra. Então eu sei que no mínimo essa pessoa se interessou pelo que eu falei na palestra, porque ela deixou os dados dela aqui para levar uma cópia da minha palestra, tá bom? Então essa é uma forma que a gente vai capturar as pessoas interessadas, os famosos leads, tá? Isso aqui é o que você precisa dentro de um negócio, você precisa capturar leads, porque esse lead vai virar uma venda, tá? E de vias gerais, um lead, aliás, 10 leads, tá? Equivalem a uma venda. Isso aqui é uma métrica que você vai conseguir trabalhar bem interessante. Alguns negócios que têm um nicho mais baixo podem aumentar. 20 leads igual a uma venda. E aí você vai descobrindo isso ao longo do tempo, porque isso na prática é a sua métrica do seu funil. 20 leads geram uma venda, o que quer dizer? Que 20 pessoas vão capturar a atenção, mas somente uma delas vai chegar na ação que eu quero, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento de um funil. Eu coloquei aqui exemplos de outros funis para vocês entenderem como eles funcionam e como eles podem ser, às vezes, até mais complexos, né? Então, a gente tem a página de inscrição, a pessoa preenche aquele formulário, né, igual esse aqui da Ana Jorge, e depois desse formulário preenchido, ela vai para a página de agradecimento. Na página de agradecimento, ela vai ver um vídeo no dia 1, vai receber um e-mail com outro vídeo no dia 2, um e-mail com outro vídeo no dia 3 e um outro vídeo no dia 4. Esses vídeos são conteúdos, assim como esse que você está assistindo o meu agora. E você vai conscientizando a pessoa de tudo que ela precisa fazer para conseguir cumprir o objetivo. No fim das contas, eu digo, olha, baseado em tudo isso que eu te falei, você pode fazer sozinho com essas informações, ou você pode também comprar o meu produto. E aí a gente manda ele para uma página de vendas, tá? E aqui é onde a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, mas começa também a chegar no final da nossa estrutura. O que é? Eu preciso criar uma estrutura. Então eu já comprei o meu domínio, e tá vendo que tudo é página de inscrição, página de vendas, página de CPL, página de agradecimento. Como é que eu vou conseguir criar uma estrutura de páginas? Com um domínio e um site, tá? Esse domínio e esse site, ele gera alguns custos, mas são custos muito baixos. Custo para você comprar o domínio é uma vez por ano, o custo de hospedagem desse site é muito baixo, normalmente 40, 50, no máximo, bem no máximo, R$ 60 por mês, tá? E essa parte aqui de estrutura
ela vai fazer com que você construa suas páginas. Você pode construir por conta própria ou você pode pagar um designer para fazer. Pagou o designer para fazer? Maravilha. Agora você já consegue ter toda a estrutura montada e vender o seu produto. E aí, quero colocar o produto para vender. Tá, mas em qual plataforma? Aqui é um exemplo, né? A Green é uma plataforma. Eu coloco os meus produtos lá dentro e eu posso vir aqui, ó, vender produtos, criar links de pagamento, enfim, tudo que eu quiser. Ver as vendas. Eu vou dar um exemplo aqui de produto que eu consigo fazer dentro da plataforma da Green. Por que eu gosto da plataforma da Green? Porque a Green, ela não cobra mensalidades, então eu consigo usar todas essas ferramentas sem custo. Só quando, de fato, eu vendo, eu tenho uma venda feita, aí sim é que eu vou ter um custo com a Green. Então aqui, por exemplo, ó, o serviço que eu vendi recentemente me trouxe esse saldo, né? E esse saldo aqui foram, vamos lá, quantas vendas aconteceram? Ó, esse aqui é o produto que eu vendi, tá? E eu vendi 2 vezes. Beleza? Então foram 2 vendas de R$ 297. Então você pega aqui 297 vezes 2, daria 594, né? E ele vai me repassar 568. O que é essa diferença? Essa diferença é a taxa de serviço que eles cobram justamente para me oferecer o uso dessa plataforma. Tá? E aí, no uso dessa plataforma, ele me oferece não somente eu vender um produto, como é esse caso aqui, que é literalmente um ingresso, mas ele vai acontecer em outro ambiente, como ele também me permite vender um curso e personalizar um ambiente como esse aqui, né? Então, eu fiz aqui o ambiente da guerra de 90 dias. Então, tá aqui, ó, a fórmula dos 90 dias, que é a fórmula que de fato eu entrego para a pessoa, mas se ela quiser pagar um pouco mais, estudar um pouco mais e entender sobre saúde, família e trabalho, como a gente vai conseguir conciliar tudo isso, aí aqui dentro eu vou ter vários vídeos e tal. Só que olha só que interessante, tudo aquilo que eu falei para vocês que é importante fazer lá no início, tá tudo aqui, ó. Então eu tô falando do pilar da família, o módulo 1, tem uma capa aqui, uma estrutura que mostra o pilar da saúde, o pilar da família no módulo 5, né? Então, tudo isso, ó, vai mostrando o que você tem que fazer, ó. Tá vendo? Isso deriva muitas e muitas e muitas artes, deriva muitas e muitos contextos dentro de um mesmo ambiente, tá? Tem esse outro aqui que eu também consegui gerar, o da Guerra de 90 Dias, que são as medalhas, eu construí um conceito de medalhas, enfim, tudo isso é o storytelling do meu produto, tá? E aí eu consigo colocar isso de fato aqui nessa ponta, o cliente vai pagar por isso, e ele vai pagar e vai sair do outro lado desse funil, né? Com o produto digital disponível, né? O que é o produto digital disponível? É justamente isso que eu mostrei aqui na Guerra de 90 Dias, tá? Então a pessoa vai ter acesso ao Green com o produto digital disponível aqui. Se fosse um e-book, não precisa dessa parte. O e-book, o que acontece? No final, a pessoa pagou, né? Checkout, fez o pagamento e o passo 6 é o infoproduto disponível, só que não necessariamente numa plataforma de vídeos, como eu mostrei na Green. Pode ser a entrega de um PDF, e a entrega desse PDF vai acontecer automaticamente por e-mail assim que essa pessoa pagar. Então, quando o produto tem mais valor, mais preço, na prática eu tenho que entregar mais qualidade. E quando o produto é um produto muito simples, eu tenho que entregar ele o mais automatizado possível, tá? E qual que é a lógica toda por trás disso? É você construir essa estrutura inteira, tá? Para conseguir vender. Então, parece algo muito trabalhoso, mas na prática é uma estrutura que ela é um ecossistema simplificado e que depois que você faz isso a primeira vez, você não precisa fazer de novo. Você pode vender milhares de vezes. E é por isso que tantas pessoas estão ficando ricas na internet, porque ela monta uma estrutura como essa, cria um contexto em cima disso, faz anúncios em cima disso, e todas as vezes que uma pessoa cai aqui e cumpre esse papel, ela sai do outro lado com uma venda realizada. E assim por diante. E você pode fazer isso milhares e milhares de vezes, porque um produto digital pode ser vendido muitas vezes. Mas eu sou um coach. Legal. Se você é um coach, você vai vender sessões de mentoria, é de 10 a 12 sessões de coach, ou você vai vender mentorias, né, que também basicamente depende da sua entrega física, que seriam mentorias e sessões de coach individuais. Isso vai ter uma limitação de horário, né? O seu estoque é o seu tempo. Então, nesse caso, você não vai conseguir fazer isso milhares e milhares de vezes, mas você vai ter a mesma estrutura porque você precisa fazer o processo de venda da mesma forma. A única diferença é, eu não posso vender uma sessão de coach por R$ 80,
Né? Por que eu não posso vender 12 sessões de coach por R$ 80? Porque para eu construir essa estrutura aqui, eu tenho custos, às vezes eu tenho que pagar uma consultoria como a minha para poder conseguir estruturar isso para você. Então, tudo isso vão ser custos que você vai precisar colocar na precificação, né? Então, não, eu vou vender 12 sessões de coach por R$ 2.000. Beleza, se eu vou vender por R$ 2.000 e eu vou atender no máximo 4 pessoas por dia, 2 de manhã e 2 à tarde, então eu vou trabalhar de segunda a sexta, então são 4 vezes 5, são 20 pessoas que eu consigo atender. Esse é o meu limite, né? Então, a cada 12 semanas, você consegue atender no máximo 20 pessoas. Tá, então se eu vou fazer 2.000 cada pessoa, eu consigo fazer 40 mil em 12 semanas. 40 mil em 12 semanas, né, vão ser aí um resultado de, desculpa, por mês, né? Vai ser um resultado aí de 13 mil por mês. Tá, você construindo uma estrutura como essa, vendendo a sua hora numa sessão de coach ali, que vai te dar 12 sessões por R$ 2.000, você vai ganhar uma média de 13 mil reais por mês. Só que você tem um trabalho que é igual ao do médico, que é lotar a sua agenda, né? E aí lotar a sua agenda é outro trabalho, porque isso aqui é a estrutura de vendas. Mas e a estrutura de divulgação, a estrutura de marketing? Então, vender os seus serviços enquanto coach pode ser bem simples, se você não quiser essa estrutura digital. Só que, como é que uma pessoa vai te comprar uma sessão de coach ou de mentoria, né? De 12 sessões, 4 mil, 5 mil, 12 mil reais, 4 mil reais, enfim, o preço que você achar que você quer vender, como é que você vai conseguir convencer essa pessoa se você não fez ainda um e-book simples, mas que mudou a vida dela? Se você não criou um desafio ainda do modo caverna que mudou a vida dela, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas vão entrar em outro tipo de funil. Não necessariamente só o funil de atenção, interesse, desejo e ação. Ela pode entrar também, às vezes, em um funil simples e depois a saída desse funil é ela cair em outro funil. Né? Então, a pessoa que ela está disposta a te dar a atenção dela é a primeira coisa que você tem que conseguir. Então, antes de você querer que ela te dê algum dinheiro, ela vai te dar a atenção. Beleza, ela te deu a atenção. Quem te deu a atenção estaria disposto a comprar um produto de 0 até R$ 97. Porque é pouco dinheiro, ninguém vai quebrar por causa disso. Mesmo que seja uma compra ruim, mesmo que seja um produto ruim, pensa bem aí você na sua realidade. Você não já uma vez comprou algum produto que, foi só R$ 60, tá tudo bem. Foi só R$ 50, tá tudo bem. Né? E é por isso que você provavelmente é bombardeado no Instagram com alguns anúncios de pessoas vendendo serviços de R$ 10, de R$ 12, de R$ 9 e R$ 27,90, 12 vezes de R$ 2,80. Essa pessoa ela não está interessada em ficar rica com isso. Ela está interessada em pegar, né, dentro daquelas pessoas. Então aqui, ó, essas pessoas elas já receberam ofertas minhas, porque ela me deu o quê? Ela me deu o primeiro passo, ela me deu a atenção dela. Então ela vai receber depois uma oferta minha, convidando ela para comprar alguma coisa. Então imagina aqui, ó, a pessoa me deu a atenção, ela me comprou alguma coisa, ela me compra alguma coisa mais cara e ela compra o que eu tenho de mais caro. Então, é a mesma lógica do funil. Então, se a pessoa já comprou algo e agora eu estou fazendo o quê? Uma repescagem, uma refiltragem em pessoas que estão dispostas a pagar de 0 a R$ 97 em alguma coisa básica. Depois, se eu tiver conseguido vender algo de R$ 97 para 100 pessoas, vamos supor, é de novo a regra dos 10. É sempre 1 para 10. Se 1.000 pessoas me dão atenção, 100 pessoas vão comprar alguma coisa. Dessas 100 pessoas que compraram alguma coisa, 10 pessoas estão dispostas a pagar até 10 vezes mais por aquilo. Então vai ser um produto de 997. E aí, se 100 pessoas me compraram um produto de 997, eu faturei R$ 100 mil, né? Mas dessas pessoas aqui, com certeza 10 delas estariam dispostas a me comprar um produto de R$ 9.997. E se você parar para pensar, é a mesma lógica de muitas pessoas, né? Como é que você compra um produto de R$ 10 mil de alguém? É quando você tem confiança naquilo que aquela pessoa oferece, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a lógica por trás de tudo isso, beleza? Então, com esses 40 minutos aqui de aula, você já consegue fazer isso funcionar. Você já tem o passo a passo e se você... Eu falei durante muito tempo aqui no vídeo, mas se você quiser pegar um PDF que vai ter o passo a passo de tudo isso, o que você vai fazer? Você vai entrar no link que eu vou deixar para você e você vai clicar, você vai preencher o formulário e eu vou saber que você teve interesse nisso e muito provavelmente você vai receber sim uma oferta minha depois sobre isso, tá? Então percebe que a lógica é a mesma para todo mundo, ela funciona, tá? E aí você vai preencher isso e você vai conseguir ter acesso à ferramenta que eu vou disponibilizar para você, que é um framework que vai te mostrar da fase 1 até a fase 9
tudo que você precisa fazer, tá? Então, ou seja, são 10 passos para você conseguir estruturar tudo isso que eu estou te falando. Desde definir o escopo, entender quais são os recursos necessários, alocar a equipe se for necessário, qual o cronograma ideal que você vai criar para isso, revisar o orçamento que você tem disponível, né? Enfim, várias coisas legais, e eu vou te mostrar agora no próximo passo o que é esse framework para você poder ter acesso a ele. E aí você vai baixar, e se você conseguir fazer tudo sozinho, ótimo, eu te ajudei, eu transformei a sua vida e para mim já é o suficiente, beleza? Então basicamente é isso, essa é a estrutura básica para quem quer vender online e é assim que a gente trabalha dentro de um funil de vendas na internet.